A escória de antes disse para a senhorita G que ele tinha visto tudo com os seus próprios olhos, e avistou o protagonista junto com a prefeita Lia, onde eles ficaram juntos e foram embora. Parecia que a divina dama acabou confiando na pessoa errada, mas ela disse que ele estava sendo simplesmente ridículo. Isso porque o protagonista sequer conhecia a prefeita, e por falar nele, foi ele quem chegou em seguida perguntando sobre o que eles estavam falando, mas a divina dama simplesmente o agarrou e disse que era a vez deles enviarem seus preços, saindo com seu namorado e deixando o resto de lavagem para trás. Até mesmo o amigo do prota estava admirado com suas habilidades de dar a volta por cima de um problema. E por fim voltamos exatamente para onde os lances estavam acontecendo, ou algo semelhante a isso, e pelo visto a divina dama conseguiu chamar a atenção da prefeita Lia. Ao que tudo indica, foi um tipo de evento relativamente cansativo para a divina dama, e ela deu a ideia de eles saírem para celebrar logo depois disso. No entanto, o garoto teve que passar, já que no dia seguinte ele iria começar a trabalhar em sua nova profissão, então ele não poderia se atrasar. Colocando dessa forma então, ela disse para ele ir para casa descansar, enquanto ela iria pegar a jovem Yuan para ir com ela a um spa. Em um local diferente dessa vez, avistamos uma multidão de pessoas e dentre elas, uma estava perguntando se tinha alguém com conhecimentos médicos pelo local, já que seu avô repentinamente começou a sentir uma dor em seu estômago e sequer conseguia se levantar. Uma pessoa imediatamente se colocou à frente, dizendo que ele era um médico do hospital Washa, e se eu não estiver enganado é o mesmo hospital que o protagonista iria começar a trabalhar muito em breve. Depois de explicar o problema do senhor, ele comentou que era bom eles levarem o velho para o hospital o mais rápido possível, e se eles demorarem pode ser até mesmo arriscado para a vida do senhor. Como o cara tinha dito que o velho tinha apendicite aguda, a jovem garota acabou ficando assustada. Enquanto isso, o protagonista ficou irritado com o cara e perguntou quem foi que tinha dito que o velho por acaso tinha isso que ele mencionou anteriormente. Segundo o inseto de estrume, ele tinha acabado de identificar isso, e era simplesmente impossível ele estar errado, e claramente os sintomas eram de uma apendicite aguda. Imediatamente Lin disse para a jovem não se preocupar, e não era para ela ouvir aquele tipo de besteiras vindas da mosca de laboratório, isso porque o avô dela definitivamente não estava correndo nenhum risco de vida. Ele deve só ter comido alguma coisa errada pela manhã e teve uma flatulência, e não o que o inseto estava dizendo. Você disse que ele comeu alguma coisa errada. Como você ousa duvidar do padrão dos médicos do hospital Washa? Perguntou o estrume ao protagonista. Ignorando completamente o que a mosca de laboratório estava falando, Lin pediu para que a jovem garota fosse até a farmácia e comprasse alguns medicamentos, e era mais do que claro que ela iria seguir as instruções do jovem Lin. Voltando logo em seguida com as medicações em si, ela entregou para ele, e assim que o jovem Lin fez uma massagem no estômago do velho, ele começou a mostrar alguns sinais de acordar, e a jovem de antes perguntou se estava tudo bem com o velho acabado. Por algum motivo ele estava se sentindo muito melhor agora, e o garoto realmente tinha mãos mágicas, já que nem chegaram a dar o remédio pro senhor. Lin comentou que só com o vislumbre ele pôde perceber que o senhor tinha comido algo ruim, ao contrário de alguns médicos profissionais que só queriam exagerar as coisas para ganhar mais dinheiro. Até mesmo o estrume perguntou se o senhor realmente não estava mais sentindo dor alguma, e digamos que isso deixou o senhor e sua neta simplesmente revoltados com o médico exagerado. Ele ainda complementou: você disse que é um médico profissional, mas sequer pode dizer a diferença entre uma flatulência intestinal para uma apendicite. Seu nível é simplesmente amador. Imediatamente Lin disse para a jovem garota que ele precisava ir agora, do contrário acabaria chegando atrasado em seu primeiro dia de trabalho, mas era para ela cuidar bem de seu avô. Espere, grande irmão, qual é o seu nome? Eu ainda sequer devolvi o dinheiro dos medicamentos. Mas Lin respondeu que ela não precisava se preocupar com isso, e ela poderia simplesmente ter um ótimo dia de aula naquele dia. Isso acabou fazendo a jovem garota criar uma admiração ainda maior pelo prota, e por fim temos um corte para o hospital que Lin iria trabalhar, e quando foi dado a permissão para que ele entrasse, avistamos justamente o médico de antes que era exagerado. Por algum motivo os dois acabaram ficando admirados por ser justamente o jovem Lin que estava por ali, e depois de tudo, a escória era exatamente igual ao jovem Lin, um médico calouro. Uma dama chamada Shen Ping apareceu em seguida dizendo que todos eram bem-vindos ao processo de candidatura ao emprego, e apesar da escória tentar se vangloriar dizendo que estava na área de cirurgia cardíaca, ela imediatamente o interrompeu dizendo que todos os três ali estavam no mesmo ramo. No entanto, por causa da posição deles por serem estagiários ainda,
Eles iriam passar em torno de um mês na rotação de emergência antes de realmente voltar para a cirurgia cardíaca, e ainda perguntou se alguém tinha alguma reclamação. Lin imediatamente disse que não, e independente de onde ele estivesse, ele não tinha problema nenhum com isso, o que fez com que ele ganhasse alguns pontos com a superior deles pelo visto. Já nos pensamentos da escória, ele estava simplesmente revoltado por causa disso, e aparentemente o tio dele ou a tia, não sei ao certo, era chefe da cirurgia cardíaca, e ele ainda faria com que o protagonista fosse rebaixado ou algo do tipo. Outra pessoa acabou aparecendo logo depois, e essa era Li Xuan, e essa era justamente a diretora do hospital, e ela era dos cuidados cardíacos, e disse em seguida para que os novos médicos voltassem para o departamento com ela. Na sala de cirurgia cardíaca, eles estavam de frente para outro diretor, apresentando os 3 novos médicos, e esse pelo visto era justamente o tio da escória de antes. Para se livrar do problema de guiar os jovens iniciantes, ele comentou com a diretora Li que ele tinha muitas cirurgias ainda para poder fazer, e como não poderia gastar tanta energia com os médicos iniciantes, ele pediu para que ela cuidasse deles. Nesse caso, então, ela pediu para que eles a seguissem, e tinha um turno noturno de emergência naquele dia, então eles 3 poderiam ir para o 2, provavelmente se referindo à sala que eles iriam ficar ou algo assim. Quando ela perguntou se alguém se voluntariava, a escória de antes perguntou o que ela achava de ele ficar por ali e justamente ajudar ela, já que ele já tinha visitado o hospital anteriormente. Graças a isso ele conhecia tudo sobre o processo de operação do hospital, então ela poderia deixar os outros 2 irem para a sala de emergência primeiro. Na mente dele só passa coisas maléficas, e o inseto estava justamente com a intenção de se aproximar da diretora Li primeiro, e ele jurava que nunca iria ir para a sala de emergência. No entanto, rapidamente os objetivos dele foram completamente fracassados, isso porque ele iria realmente ficar ali como ele tinha pedido, mas não com ela. Ela iria ir junto com eles para a sala de emergência naquela noite, e quando ele perguntou se ela realmente iria ficar com eles na área de emergência, ela disse que sim, isso porque durante uma semana ela iria ficar com eles até que eles estivessem familiarizados com os procedimentos. Quando o inseto fosse para o pronto-socorro em plantão, ela faria com que uma pessoa chamada Liu levasse ele na linha. Com seus planos arruinados, ele tentou tirar o seu da reta para se dar bem mais uma vez, mas como ele era o único ali que tinha muito mais coisas para poder fazer, meio que isso não seria possível. Logo depois, ela disse para eles para que a acompanhasse para mostrar o hospital primeiro, e aí sim eles iriam ir para o pronto-socorro. Lin, pelo visto, estava bem empolgado para começar a trabalhar, e uma jovem acabou ficando encantada com ele pelo visto, perguntando em seguida se o rapaz de boa aparência atrás dela era justamente um médico novo. Ela disse que sim e que era um médico interno do grupo deles, e por algum motivo, a escória de antes estava pensando que a jovem estava falando justamente dele. No entanto, ele logo teve que tirar o seu cavalo da chuva, já que ela definitivamente não estava falando sobre ele, e sim daquele que estava atrás dele, que no caso, era justamente o protagonista da história. Por algum motivo, essa jovem disse que seu coração repentinamente começou a bater muito rápido, e pediu para que ele a avaliasse e verificasse se estava tudo certo com sua saúde. Mas digamos que isso deixou até o jovem protagonista simplesmente incrédulo com o que ele tinha acabado de ouvir. Como agora eles tinham finalizado a verificação daquele local, ela disse para eles irem logo para o pronto-socorro, e no corredor ainda, e se referindo ao jovem Lin, ela disse que no futuro era bom que ele fosse ali com menos frequência para verificar o quarto. Confuso, ele perguntou o que tinha de errado, e se esse não era uma das funções de um clínico. Com um sorriso, a bela dama disse que estava com medo de que as condições cardíacas das pacientes não pudessem aguentar e com isso, elas teriam que ser levadas para a sala de cirurgia. Entendendo o recado, ele simplesmente concordou. E por fim avistamos alguém se referindo diretamente a eles, e essa senhora estava desesperada perguntando onde estava o diretor deles, e era para eles levarem seu filho para a sala de cirurgia logo. Ela então disse para eles irem dar uma olhada mais de perto, e assim que Lin se aproximou, ele percebeu que o garoto tinha um corte em sua lateral e perguntou se ele por acaso tinha entrado em alguma briga ou algo assim. O resto de lavagem, além de ser mal educada, ainda era folgada, e disse para ele chamar logo seu reitor para que ele pudesse fazer a cirurgia no filho dela. Segundo Lin, era somente um ferimento de faca e não tinha necessidade nenhuma para cirurgias, e isso poderia simplesmente ser costurado, então não havia motivos para alertar o reitor. Revoltada, ela perguntou: quantos anos você tem? Você não tem sequer experiência. Você definitivamente não tem qualificações para tratar meu filho. O estrume diante se prontificou em seguida,
se vangloriando de sua universidade e etc., e disse que ele poderia lidar com o paciente como o filho dela com confiança. Mas ela não estava se importando se ele tinha um doutorado ou não, e ela era diretora do Ministério de Construção, e no caso de algum acidente, ela faria com que ele fosse completamente responsabilizado. Isso fez o resto de lavagem recuar imediatamente. E a diretora lhe perguntou se ele realmente poderia fazer isso, mas ele após isso reconheceu que seu nível era limitado e ele não estava certo de seria capaz de suturar tal ferida por enquanto. Quando ela perguntou aos outros dois se eles poderiam lidar com isso, a garota já ia começar a recuar, mas Lynn tomou a frente e disse que ele sim poderia fazer isso. A mosca debilitada ainda gritou em seguida com eles dizendo que nenhum deles era capaz de fazer a cirurgia em seu filho, exceto o diretor deles. Colocando dessa forma então, ela poderia simplesmente deixar seu filho esperar pela hora dele deixar aquele mundo, isso porque a ferida não estava nele de qualquer maneira, e sim no filho dela. Esse comentário acabou chamando a atenção das duas que estavam com ele, e isso deixou a múmia acabada ainda mais revoltada, perguntando que tipo de médico ele era para falar algo desse tipo. Ainda mais, ela queria registrar uma reclamação contra ele, mas quem tomou a frente foi justamente a diretora Lee, e disse que ela era quem estava no comando por ali, e se ela concordasse, ela faria a costura. Do contrário, ela poderia simplesmente transferir o filho dela para outro hospital agora, já que o reitor também não estava no hospital de qualquer maneira. Com isso ela tinha conseguido finalmente calar a boca da múmia ambulante, mas a múmia complementou que não deixaria a diretora Lee sair ilesa se ela não costurasse direito. Por fim, avistamos a sala de cirurgia, e o Strume de antes tinha ido ali como um assistente, e como estudante favorito dela, ele com certeza seria capaz de cooperar com ela. Mas ela imediatamente colocou a escória em seu devido lugar e disse: se você sequer tem a confiança para fazer uma costura tão simples, como você ousa sequer dizer que você é o meu melhor estudante? Um passo para trás, Strume de Corvo. Isso definitivamente fez com que a escória reconhecesse sua inutilidade, e os dois de antes seriam os assistentes dela, e após um tempo de cirurgia, o músculo e a gordura já haviam sido costurados, e como faltava somente a pele, ela pediu para que Lynn tentasse dar conta disso. Assim que Lynn começou a mostrar suas habilidades, em questão de pouco tempo ele já tinha terminado a costura, e ela elogiou o garoto por suas habilidades de costura, dizendo que ele realmente era muito bom nisso. Por causa da amostra anterior, a diretora Lee comentou que para fazer isso deveria ter pelo menos uns 10 anos de experiência clínica em tratamento de feridas, já o Strume de antes diminuiu Lynn, dizendo que achava aquela costura bem mediana. Quem chegou depois foi justamente a múmia problemática, que assim que avistou o curativo em seu filho, e perguntou o que eles tinham costurado ali. Aquilo definitivamente iria deixar uma grande cicatriz. No entanto, tanto ela quanto o jovem Lynn não acreditaram no que tinham acabado de ouvir, e a bela diretora comentou que era simplesmente normal ter cicatriz. Isso, uma ferida tão grande, era simplesmente impossível não ficar nenhuma cicatriz. Mas aparentemente isso deixou a velha ainda mais revoltada, e gritou em seguida: você acha que eu estou em Zongai para nada? Acredite ou não, eu vou fazer vocês dois sejam demitidos com somente uma ligação. Lynn tomou a frente dessa vez e comentou: então nós vamos ver quem vai ser demitido primeiro. Assim que a velha decrepita ouviu isso, ela pediu para que sua irmã ficasse ali enquanto ela iria fazer uma ligação para os pais das crianças, e isso deveria ser tratado seriamente. Saindo dali, Lynn avistou a garota de antes que estava ajudando eles com o celular em mãos, e ele perguntou se ela estava gravando um vídeo. Era exatamente como ele achava, e como ela era tão má, ela queria gravar isso como evidência, mas não sabia como isso realmente poderia ajudar de alguma maneira. Ele perguntou em seguida se ela poderia então enviar uma cópia do vídeo para ele, e por fim avistamos o protagonista em um corredor falando com alguém no celular. Esse alguém era justamente a bela prefeita de antes, e ele já tinha comentado sobre aquela velha e a área em que ela trabalhava para a prefeita, pedindo para que ela desse conta da velha acabada o mais rápido possível, e claramente a prefeita concordou com ele. Enquanto isso, em um local isolado, avistamos o Strume de Corvo de antes que só estava tentando fazer de tudo para prejudicar o protagonista, e ele estava justamente falando com seu tio e sobre o jovem Lynn ter costurado um paciente com suas próprias mãos. Quando ele ouviu que o presidente do hospital também estava a caminho, ele acabou ficando mais empolgado ainda. Isso porque o temperamento do presidente normalmente era notavelmente ruim, e o jovem Lynn tinha mexido em uma cesta bem grande, e definitivamente ele seria mandado embora depois disso. Por fim avistamos os três que estavam na sala
sala de cirurgia de antes descansando um pouco. Não demorou muito para que o presidente Zhao chegasse por ali, e na verdade ele era vice-presidente da administração do hospital. Pelo visto, o de cabelo preto era só um estrume descartável, e essa escória comentou em seguida que tinha uma grande comoção na frente do pronto-socorro, e ainda perguntou como que ela teve a audácia de deixar algo grande assim ser feito por um médico iniciante. Respondendo, ela disse: a família do paciente é irracional, nós não podemos fazer nada sobre isso, e eu não acho que costurar uma ferida é realmente grande coisa. Presidente Zhao, para resolver esse problema a tempo, eu acho melhor demitir o garoto, mas o presidente ficou calado por enquanto. Depois disso, ele pediu para que o protagonista mostrasse o caso para ele para entender melhor a situação, o que fez com que o resto de estrume de antes ficasse até admirado pela atitude do presidente, e como o garoto era só um médico novo, bastava eles recrutarem outro. Quem apareceu logo depois disso foi justamente a múmia acabada de antes, pedindo perdão para a diretora Li dizendo que ela estava errada. Digamos que todos ali acabaram ficando surpresos. E falando diretamente com a diretora, o projeto de Lesma pedia para que ela desse outra chance a ela, isso porque sem aquele trabalho ela simplesmente estava acabada. A diretora acabou se lembrando do que o jovem Lin tinha mencionado anteriormente, quando ele disse que eles iriam ver quem seria demitido primeiro então. Assim que ela olhou para o jovem Lin, avistamos somente o garoto com um sorriso em seu rosto, e era claro que foi justamente ele quem tinha feito aquela escória pagar pelos seus erros. Agora que o estrume de porco tinha sido colocado em seu devido lugar, ela continuou implorando pelo perdão da diretora Li, isso porque até mesmo o marido dela tinha sido demitido também, e a família deles precisava viver. A segurança logo depois foi chamada então, e o diretor comentou que pelo visto tinha alguns outros tipos de mal-entendido relacionado àquele assunto, e esperava que ela saísse agora e não atrasasse o trabalho deles. Além disso, não era para dizer a ninguém sobre o ocorrido ali, e ele não via nada de errado com o tratamento médico também. Quem apareceu depois do presidente ter dito isso foi justamente a garota do sistema, dizendo que 100.000 pontos de proficiência foram ganhos por conseguir salvar um paciente, e agora ele tinha concluído 10% de sua carreira. Como recompensa, ele ganhou a costura, e eu acho que deve ser algo relacionado às suas habilidades de costura. Gentilmente se referindo à garota do sistema, ele disse que sua habilidade de costura deveria ser incrível. Em seguida ela comentou que sim, e o que ele tinha dominado anteriormente era somente a habilidade primária. Agora ele tinha conseguido a melhor técnica de costura do mundo, e algo me diz que essa garota do sistema ainda vai acabar ficando com o protagonista em algum momento dessa obra. A diretora perguntou em seguida para onde o jovem protagonista estava olhando, e ele perguntou o que ela gostaria dele, a mesma pediu para que ele se preparasse, pois ela iria fazer um teste com ele. Nesse caso, era algum tipo de prova. Descobrimos em seguida que a área que ela estava querendo testar o jovem protagonista deveria ter pelo menos uns 5 anos de experiência nas duas áreas que ela gostaria de testá-lo, mas a diretora ordenou a garota de antes para que ela fosse à sala de instrução e pegasse um microscópio eletrônico. Alguns minutos depois a jovem retornou e disse que alguém da sala de instrumentos disse que o microscópio eletrônico estava com um mau funcionamento e o novo equipamento de reposição ainda não tinha sido enviado. Com isso a jovem revelou que estava com receio de que a professora, que no caso era a diretora Li, não seria capaz de testar o jovem protagonista atualmente. Então era para ele esperar o microscópio chegar antes que eles realmente fizessem o teste. Assim que o protagonista ouviu isso, ele disse que não tinha necessidade alguma para um microscópio eletrônico, e ela poderia simplesmente pegar um microscópio comum que já seria o suficiente para ele. O que você está dizendo? Se você usar um microscópio comum você consegue costurar nervos e vasos sanguíneos? Perguntou a diretora Ali. Graças às habilidades de protagonismo, para ele era praticamente a mesma coisa, e ele poderia tentar, já que de qualquer maneira, era tudo apenas adereços, e costurar não era a mesma coisa que a morte. O estrume de antes, que ainda tinha energia para continuar tentando prejudicar o protagonista, comentou que ele estava super confiante demais a respeito de suas habilidades. É normal para pessoas como você não serem capazes de entender as habilidades dos mestres, disse o protagonista depois de ouvir o inseto. A diretora então achou melhor dar uma chance e deixar o jovem protagonista tentar, e de qualquer forma os materiais não custavam tanto assim, e novamente ordenou que a jovem de antes fosse buscar então. Como tudo estava ali, a diretora imediatamente deu o comando para que ele começasse, e em questão de poucos segundos depois,
Ele já havia terminado tudo. Eu acho melhor nerfarem um pouco esse protagonista, já que até eles ficaram surpresos por ele ter acabado tão rápido assim. A diretora ainda não estava acreditando que ele conseguiu executar tal tarefa com uma perfeição tão grande, ainda mais usando um microscópio comum, e perguntou em seguida como foi que ele tinha conseguido fazer isso. O garoto até que foi gentil e disse que era um processo simples de ponto por ponto, e perguntou se ele por acaso tinha conseguido passar no teste dela. Apesar de ter ficado em silêncio por alguns segundos, ela disse que sim, e a partir daquele dia ele seria o assistente dela, e sempre que tiver uma cirurgia para ela fazer, ela iria levá-lo com ela. Isso deixou a garota de antes feliz por seu companheiro ter conseguido se destacar. Já o estrume de antes estava cada vez com mais raiva do protagonista, já que ele o invejava com todas as suas forças. Enquanto estavam os dois em uma sala, Lin pediu comida pelo celular, e ela comentou que tinha uma cirurgia muito importante no dia seguinte. Ela até tinha simulado os procedimentos várias vezes, mas as suturas pós-operatórias pareciam muito arriscadas, e gostaria de ouvir a opinião do garoto. Diretora Lee, você não consegue lidar com isso com suas habilidades? Perguntou ele, respondendo: aparentemente os riscos vinham de duas fontes, que no caso era a condição do próprio paciente por um lado e por causa da identidade do outro grupo na outra parte. Ao ouvir sobre identidade, isso meio que deixou ele confuso a respeito do que ela estava querendo dizer. Pelo site que eu leio os manhas, parece que teve um corte na história, e pelo que eu pude entender aqui, chegou esse médico perguntando se por algum acaso ele deveria pedir comida ou alguma coisa assim. Mas a diretora comentou que não precisava, isso porque o Lin já tinha pedido algo para eles, e eles iriam comer juntos naquele dia, mas agradeceu ao outro pela sua tentativa. Pelo visto esse cara era afim da diretora, e é claro que ele também iria passar a ter raiva do protagonista, e ele comentou em seguida que as coisas que ele tinha comprado eram bem nutritivas. Algumas pessoas chegaram naquela sala. Essas pessoas foram levar justamente o que o jovem Lin tinha pedido, e em questão de ser nutritivo, eu acho que nem preciso comentar nada. Até mesmo Lin tinha ficado sem palavras para tudo aquilo, e ele apenas tinha pedido para que eles levassem um simples lanche para eles poderem comer, mas não tinha como eles não oferecerem o melhor para seu chefe. Agradecendo ao diretor Duan, Lin tinha levado bastante coisas para eles poderem comer, então ela precisava os esforços e a gentileza dele. Saindo dali constrangido, o diretor simplesmente deixou os dois a sós finalmente, e continuando da parte que eles tinham parado anteriormente, ele perguntou quem era a pessoa que iria ter uma cirurgia no dia seguinte. Ela comentou em seguida que era justamente o cabeça do distrito policial, o que deixou ele bem impressionado por isso. No dia seguinte ela passaria a ser a deputada, então os dois diretores seriam justamente os cirurgiões principais e o restante seria com ela. Por isso ela estava relativamente bem inquieta sobre costurar aquela peça. Olhando para a folha, especificamente no coração, parece que tinha um aneurismo, e a dificuldade era que tinha uma lâmina bem grossa na parte de cima. Realmente era uma cirurgia bem difícil, e ele acabou falando algumas coisas mais técnicas sobre a cirurgia e tal. Não vejo necessidade de resumir essas coisas. A diretora então perguntou se ele por acaso iria pensar em um plano de tratamento para ela, e ela gostaria de saber o que ele achava, já que por causa da natureza especial do paciente, era impossível para um médico desconhecido fazer isso, então ela gostaria que ele tentasse. Colocando dessa forma, então ele iria dar a ela uma proposta, e se ela achasse que era adequado, então ela poderia escolher usá-lo. Como ele tinha se levantado, ela perguntou se ele não iria comer mais, mas ele disse que não, e iria primeiro preparar o relatório primeiro. 6 horas haviam se passado, e depois de bastante trabalho duro, pelo visto o protagonista estava relativamente bem cansado, até que alguém chegou logo depois disso. Se aproximando do protagonista, ela perguntou se ele tinha feito aquele relatório sozinho, e pela proximidade dos dois, já deu para ver que pelo visto eles vão ficar cada vez mais próximos. Como não tinha sequer um fantasma naquela sala além dele, era claro que tinha sido ele quem tinha feito aquele relatório, e depois de ter mostrado tamanha qualidade em seu relatório, ele poderia ir para casa descansar. Já que ele tinha permissão então, o garoto tinha se despedido de sua querida diretora, e do lado de fora, avistamos ele recebendo uma ligação. Ligação essa que era justamente o jovem da companhia Cão, irmão daquela bela dama que avistamos nos capítulos anteriores, e ele estava desconfiado de que o Lin tinha armado para cima dele. No entanto, o protagonista disse que ele era apenas um gerente e estava muito ocupado com outros negócios atualmente. Além disso, ele agora era um médico cirurgião
cirurgião cardíaco no departamento do hospital o acha. Se ele tivesse alguma coisa para tratar, então era para ir pessoalmente falar com ele. Do contrário, ele tinha mais coisas para fazer de agora em diante, e por fim desligou o celular. No entanto, isso acabou incomodando o jovem protagonista, e imediatamente ele mandou uma mensagem para a jovem funcionária dele, que no caso era a Yuan, e pediu para que ela hackeasse o site que as pessoas conseguiam ver as informações corporativas de alguns negócios. Era para ela fazer com que essa pessoa trocasse quem estava no comando do grupo Ling Yun, e era para colocar o jovem renomado Qin Yan em um local diferente. Avistamos o jovem cão, que justamente tinha acabado de falar com o protagonista, e a irmã dele foi quem chegou logo depois disso, atrapalhando totalmente o garoto de seu momento de paz. Ela disse que tinha ido ali para dizer somente uma coisa, e era para ele terminar a cooperação com a ciência tecnológica imediatamente. Que tipo de besteira você está dizendo? Você por acaso sabe quanto esforço eu coloquei nisso para conseguir essa parceira? Disse o jovem cão. Ela sabia que isso era realmente difícil, mas era para ele fazer isso justamente para evitar danos desnecessários, mas ele se recusava a fazer isso. Ela então revelou que descobriu que a pessoa que ele estava trabalhando era justamente o Lin Yi, mas ele definitivamente não era somente um simples personagem. Você está certa. Lin Yi realmente não é uma pessoa qualquer. Do contrário, eu não seria capaz disso, e isso levou muito esforço para conseguir a ciência tecnológica. Com isso, a dama cão estava incrédula por ele saber a identidade e ele ia ainda assim continuar isso, e o chefe por trás das cenas definitivamente não era uma pessoa qualquer. Mas aparentemente o cara estava perdido agora, já que para ele, Lin era apenas um cara faminto por dinheiro, e ele pediu para que sua secretária verificasse esse tal grupo Lin Jion. Assim que ela fez a verificação, pelo visto o garoto estava ansioso para pegar as informações, mas logo ele disse que estava realmente bem desapontado com sua irmã. Mostrando para ela a tela do computador, a pessoa legal por trás do grupo Lin Jion em si era justamente o Qin Yan, o que deixou até mesmo ela perdida com o que tinha acabado de acontecer. Isso porque ela tinha visto naquela mesma tarde o mesmo site, e quem era responsável por esse grupo era justamente o jovem Lin, e ela poderia garantir isso. Querida irmã, eu realmente duvido dos seus motivos, disse o jovem cão. Isso deixou a dama de antes completamente perdida. Isso porque fazia menos de uma hora que ela tinha feito a verificação, e nem mesmo ela estava acreditando que isso foi mudado tão rapidamente assim. Logo após ela começou a se justificar, dizendo que desde que ela saiu para conseguir seu próprio negócio, ela sequer cobiçou a ideia de ter a fundação da família cão para ela. Ela apenas queria preservar a família cão o máximo possível, já que ela também fazia parte da família. Nesse ponto, o jovem meio que disse várias coisas que deixaram sua irmã bem triste, e como ele tinha colocado essas palavras dessa forma, então ela não tinha mais nada para falar e ele poderia fazer tudo do jeito que ele bem entendesse então. Saindo dali, em seus pensamentos ela dizia que um dia, o jovem Lin definitivamente faria com que eles falissem completamente. Isso porque ela sabia que foi Lin quem tinha mandado trocar aquela pessoa na posse do grupo Lin Jion naquele site. Voltando para o hospital finalmente, Lin percebeu que tinha um pouco de movimentação por ali, e a diretora estava contente por ele finalmente ter chegado no hospital. Ela disse que estava indo para a sala de operação, então era para ele correr por aí e era para ele se lembrar de manter seu fone ligado. Por fim, avistamos eles em uma sala de reuniões pelo visto, e foi comentado que eles tinham discutido os 8 possíveis riscos da cirurgia, e um dos maiores riscos era justamente a sutura dos vasos sanguíneos artificiais. Esse senhor era justamente o presidente de verdade do hospital, e ele perguntou para o diretor Duan se esse problema poderia ser resolvido. Logo em seguida, Duan disse que sim e que poderia lidar com isso, e ele comentou que reduziu os riscos, e se eles olharem para o país, mesmo se o professor dele voltasse, ele ainda seria capaz de fazer isso. Como ele estava tão certo de si então, era para eles dizerem aos departamentos para prepararem e iniciar os procedimentos em 30 minutos. Quem se pronunciou depois disso foi justamente a diretora Li, e ela revelou que tinha alguma coisa errada com o esquema de sutura que foi apresentado. Os guardas acabaram percebendo a alteração dela, e resolveram prestar mais atenção no que ela tinha dito, e esse cara, que eu acho que é o Duan, perguntou que tipo de problema ela tinha achado então, e se ela por acaso estava duvidando do nível de experiência que ele tinha. Logo, ela mostrou um relatório, e esse era justamente o plano de sutura feito exatamente pelo cirurgião cardíaco Lin Yi, e ela achava que era ótimo reduzir os riscos em pelo menos 20%. Isso deixou o diretor Duan simplesmente revoltado, já que Lin tinha ido trabalhar somente um dia e ele tinha escrito um esquema que sem sombra de dúvidas não tinha valor algum. Assim que o presidente avistou aquele esquema,
avistamos a diretora Lee apresentando todo o processo para poder reduzir ainda mais os riscos, e ela ainda disse no final que achava que Lin era mais do que qualificado para ser o assistente dela na sala de operações. Era claro que o diretor Duan acabaria ficando revoltado, e disse que somente porque Lin fez mais do que uma sutura de emergência no dia anterior, ela não poderia dizer que ele era mais do que capaz de ser o assistente dela. Logo, o presidente perguntou o que os dois guardas que estavam ali de prontidão achavam da situação, e eles disseram que o que o presidente resolvesse, eles aceitariam. Com isso, o presidente acabou ficando em silêncio por um tempo, até que ele disse que eles poderiam levar o jovem Lin Yi para a sala de operação então, mas ele somente poderia aprender e não ser de fato um assistente, e 30 minutos depois dessa decisão era para a cirurgia começar. Saindo da sala, avistamos a prefeita de antes, que eu não lembro mais o nome, perguntar qual era a situação e por que eles estavam saindo agora, e se por acaso os riscos eram tão sérios assim. Eles responderam que teve um pouco de briga nos estágios finais, mas a diretora Lee, que disse que tinha reduzido os riscos ao mínimo, no que diz respeito ao ambiente doméstico, aquela deveria ser a mais segura. Como as coisas estavam agora, eles só poderiam dar um passo de cada vez, comentou a prefeita. De repente, alguém chegou desesperadamente chamando por um doutor, isso porque o estômago dessa pessoa estava acabando com ela, mas Lin estava no meio de uma consulta. Ele ainda perguntou o que ela queria, e ele iria dar uma olhada assim que ele estivesse terminado de escrever os medicamentos para aquele paciente. Expulsando o paciente da cadeira anterior, ela não via necessidade alguma de escrever medicamentos para aquele jovem, já que ele aparentava estar com a saúde totalmente em dia. Lin, ao ver o jeito que ela tratou seu paciente, apenas ficou calado por um tempo, e o paciente até que foi bem gentil pedindo para que o médico verificasse a situação daquela ignorante ao seu lado, já que ele se lembrava das instruções de Lin ainda. Assim sendo, Lin apenas pediu para que ela desse então o cartão de acesso dela, mas ao perceber que ela não tinha com ela o cartão, ela deu a desculpa de que tinha muitas pessoas na fila, então ela não conseguiu registrar a queixa da dor antes, e era para ele verificar primeiro. Como isso estava totalmente fora dos procedimentos do hospital, ele imediatamente disse para ela sair dali, e a próxima paciente dele era justamente essa jovem dama. Assim que ele pediu para que ela descrevesse os seus sintomas e o motivo de ela não estar se sentindo bem, a jovem perguntou se por algum acaso ela poderia ter uma médica feminina com ela. Assim que ela disse isso, ele percebeu qual era o tipo de situação que a jovem estava passando, e a jovem médica que estava ao seu lado disse que ela não precisava se preocupar. Isso porque o nível dele era muito maior do que o dela inclusive. Sem contar que nos olhos dele, ele olhava para cada situação profissionalmente, sem maldade nos olhos. Depois de explicar onde ela estava sentindo dor, mas como ela tinha falado baixo demais, ele não conseguiu ouvir direito e pediu para que ela falasse mais alto. Parece que a jovem estava com uma sensibilidade bem alta, e Lin meio que resolveu tomar uma iniciativa depois disso, e por fim iria começar a analisar a situação da jovem dama. Ele acabou passando por um pequeno constrangimento aqui, mas no final tudo deu certo, e a médica que era colega dele perguntou o que ela deveria colocar na ordem médica. Assim que ele deixou um comentário acabar escapando de seus pensamentos, isso deixou a jovem diante sem palavras, e disse que ele estava calmo demais com aquela situação toda. Com isso, deveria ser talvez porque ele deveria ter encontrado casos parecidos com esse anteriormente, e ela precisava ter um jeito melhor para falar sobre isso. Ele então comentou que eles dois realmente eram parceiros bem naturais, e se um dia ele fosse para o rally, ele definitivamente pediria para que ela fosse a navegadora. Isso acabou deixando a jovem médica constrangida, e por fim ele estava falando no telefone com alguém, acho que era justamente a diretora Lee, e era para ele se apressar e fosse até o encontro dela. Até mesmo ele se perguntava se ela realmente iria deixar ele participar, e por fim ele avisou sua companheira que precisava ir, pois a diretora estava querendo falar com ele sobre alguma coisa, e agora ela estava responsável pelo pronto-socorro. Assim que ele saiu do elevador, ele acabou encontrando justamente com a prefeita, e ela perguntou por que ele estava ali. Logo, ele se apresentou novamente, e ele era um cirurgião cardíaco e assistente da diretora Lee, o que deixou ela simplesmente surpresa com isso, e os guardas perguntaram se ela por acaso conhecia o protagonista. Claro que ela disse que sim, e esse jovem, ao saber o nome do prota, se apresentou também como Gao Chong,
e só agora na sala de consulta, a diretora Lee mostrou o relatório que Lin tinha feito e conseguiu convencer o presidente Miao. Ao perceber que tudo tinha sido escrito justamente pelo jovem Lin, a prefeita estava simplesmente admirada com tamanha capacidade que esse garoto tinha. O jovem Gao ainda comentou que tinha enviado o relatório de sutura para o doutor no centro médico geral e ele tinha dado uma avaliação bem alta, elogiando o protagonista logo em seguida. A bela dama acabou se perguntando quantas coisas esse protagonista ainda tinha que ela não fazia ideia, e por fim avistamos a equipe de cirurgia chegando logo depois disso. Imediatamente a diretora chamou o protagonista para que eles fossem logo, já que a cirurgia já poderia começar, mas antes disso, a prefeita diante segurou o protagonista e somente pediu por favor para ele. Ele apenas disse que quando se tratava de uma vida humana, ele tinha total senso de proporção, e por fim avistamos eles higienizando as mãos. Uma vez que ele tinha ido ali somente como assistente, era permitido para ele somente assistir das laterais, para assim aprender bem, e essa era definitivamente uma experiência muito valiosa. Não era para ele ter medo de perder o juízo quando a hora chegasse, e isso quem disse foi outro cara, e falando com a diretora ali, ele perguntou se o inseto que falou com ele recentemente era por acaso o filho do diretor Duan, e era exatamente isso. Na sala de cirurgia, avistamos então o paciente, e finalmente a cirurgia estava para começar, e os primeiros procedimentos começaram a ser executados, enquanto Lin apenas olhava de longe. A primeira parte acabou ficando para o diretor Duan, mas assim que ele avistou a situação precária que estava, ele disse que era simplesmente impossível de costurar devido a algumas implicações. Como todos estavam de máscara, estava bem difícil identificar quem era quem aqui, mas esse perguntou se nem mesmo as habilidades do diretor Duan eram capazes de fazer isso, e o mesmo respondeu que ninguém na verdade era capaz de fazer isso. Resumindo bem para vocês, se ele seguisse com aquilo, era 100% de certeza de que um vazamento sanguíneo acabaria acontecendo, e em menos de um minuto o paciente iria simplesmente perder todos os seus sinais vitais. Com isso, esse outro perguntou se realmente não tinha nenhuma solução, e para ele, realmente não tinha ninguém capaz disso, e mesmo que ele buscasse por toda a China, ele ainda não encontraria alguém capaz de fazer esse tipo de cirurgia. Um silêncio tomou conta da sala de cirurgia inteira, e alguém ordenou que a cirurgia então fosse finalizada imediatamente, e eles acharam melhor deixar o Sr. Yang, que no caso era o paciente, viver até onde fosse possível, e prestar contas do que não foi contabilizado por aquelas coisas. Enquanto isso, avistamos o Lin com a diretora ali prontos para a cirurgia deles, e assim que eles saíram da sala, a prefeita perguntou qual tinha sido o resultado. Respondendo, disseram a ela que a condição do paciente era muito ruim, já que os vasos estavam além do ponto de sutura, e se eles forçarem a cirurgia, eles poderiam não ser capazes de sequer andar pela sala de operação. Pedindo em seguida desculpas, pois eles tinham feito o melhor deles. Isso deixou um dos guardas simplesmente revoltados com o que ele tinha acabado de ouvir, e disse em alto e claro tom: "Vocês não disseram na sala de consultas que isso ainda era tratável. Como isso pôde acontecer agora?" Eles apenas pediram desculpas novamente, e com o nível atual de medicina que eles tinham na China inteira, ninguém poderia conseguir fazer aquele tipo de procedimento. Ele apenas colocou o médico de lado, e foi em busca de outra pessoa. Enquanto isso a jovem prefeita pedia para que ele se acalmasse, até que ele chegou na sala em que o paciente estava pelo visto. Por falar em paciente, pelo visto o jovem Lin disse que ainda tinha uma possibilidade de conseguir salvar o paciente, e a única coisa que eles puderam fazer agora era justamente olhar apenas. A prefeita então disse que eles deveriam sair por agora, já que eles somente poderiam confiar no jovem Lin nesse ponto. Enquanto isso, os médicos incapazes apenas diziam que não tinha como ter uma maneira, e chamou o diretor para que eles fossem dar uma olhada. No entanto, o guarda imediatamente barrou a porta e disse que nenhum dos dois iria passar até que a cirurgia estivesse concluída. Apesar de ser eles que estavam encarregados da cirurgia, o jovem Gao não estava ligando para isso, e se o jovem Lin não dissesse uma única palavra, então ele jamais iria deixar que eles entrassem, nem ninguém mais. Lin disse que não sabia se o seu jeito realmente iria funcionar, mas eles simplesmente tinham que tentar isso agora. Enquanto isso a diretora Li comentou que ela estava no seu limite com aquele paciente. Uma vez que ele tinha dito que tinha uma possibilidade de salvá-lo, então ela não se importava de tricotar ele como um assistente, e eu também não sei o que isso significa. Mas se houver realmente algum incidente médico e ele fosse demitido, então ela iria junto com ele, o que deixou ele bem confortável, e nem mesmo ele esperava que ela confiava tanto assim no garoto. Mas para sabermos o que acontece, você precisa deixar o seu like para que eu possa continuar trazendo essa obra para vocês. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença
presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.